Hoje nós vamos falar sobre o tema liberdade de ação tem reação inclusive kármica. E nós vamos encontrar esse material que eu pesquisei, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos itens de 7 a 10. E também vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 171. Depois, se vocês desejarem, podem anotar e ler em casa, que é muito importante, talvez até para a gente compreender melhor. Outro dia, estava vendo uma enquete, uma pesquisa, e uma das perguntas feitas foi: o que você não gostaria de perder? Então as respostas foram as mais diversas, mas a grande maioria respondeu: eu não gostaria de perder a liberdade. Se isso é tão importante, então nós vamos falar um pouco desse assunto. E aí, talvez é importante a gente falar o que é liberdade. E a maioria das pessoas, na verdade, fala de liberdade, mas não sabe o que é não ter liberdade. Liberdade é o valor maior que um cidadão ou um povo pode ter. É o poder, na verdade, que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que a lei lhe faculta. Assim, nós temos as leis humanas que nos regem aqui na Terra, e as leis universais de Deus, que Deus criou para reger toda a humanidade. Todas as leis têm um limite de liberdade, da onde eu posso ir daqui até ali. E importante a gente dizer que tanto eu quanto todos nós estamos sujeitos a essas duas leis, a lei humana e a lei divina. Assim, esse limite, ele existe tanto numa lei quanto na outra. Mas, toda vez que nós saímos fora dos limites da lei, da faixa de liberdade, nós cometemos uma infração ou um erro. Por exemplo, se nós ultrapassarmos na faixa contínua, nós estamos cometendo uma infração e nós somos penalizados por isso. Se esse erro for ligado à liberdade humana, então se paga com os rigores da lei humana, que na maioria das vezes é o que pode chegar até a perda da liberdade. Pergunte a um preso o que ele mais deseja na vida dele, e a resposta, sem dúvida, será liberdade. Por isso, se for erros referentes às leis universais, então nós precisamos corrigir para voltar a ter liberdade em relação a esse fato. Isso é infalível, não tem jeito, não tem escapatória. No Livro dos Espíritos, na questão 115, a pergunta é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros ruins?
E a resposta desse espírito diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas cada um com um potencial de crescimento. A cada um ele deu uma determinada missão, com o fim de esclarecer-nos e nos fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Isso quer dizer que Deus criou a todos nós com esse potencial de crescimento. Para que isso pudesse acontecer, ele criou uma série de leis, chamadas leis universais, entre elas a lei do trabalho, a lei da justiça e tantas outras. E entre estas leis, ele também criou a lei chamada livre-arbítrio. Em outras palavras, a lei da liberdade, ou seja, a livre escolha, mas com uma respectiva responsabilidade sempre pelo resultado advindo desta lei. São essas leis que nos impulsionam a todos nós no crescimento espiritual. No passado muito distante, a maioria dos homens havia se afastado de Deus e ignoravam essas leis. Foi assim que Deus, observando a humanidade terrena, ele achou por bem que o governador espiritual da terra, o Cristo, se preparasse para trazer, viver e exemplificar as leis que regem o universo, que foram criadas por Deus. E o Cristo então veio e ele disse o seguinte: olha só, eu vim para cumprir todas as leis universais, que Moisés resumiu em 10 inicialmente, que eram os 10 mandamentos. Exemplificar e deixar uma lei para vocês, só que ele, então, qual é a missão dele? Trazer uma lei, viver e exemplificar, que resumisse todas as leis, que nada mais é do que a lei do amor. Pode ter alguma coisa maior do que o amor? Não tem, né? A doutrina dos espíritos, ela veio detalhar cada uma dessas leis que regem o universo e toda a humanidade. Assim, através dos livros, nós temos as informações bem claras sobre essas leis que até então eram meio nebulosas. Mas, voltando ao tema de hoje, liberdade de ação tem reação inclusive kármica. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos, tanto no bem como no mal, usando essa lei da liberdade, ou livre-arbítrio, como queiram chamar, provoca uma reação, um resultado. A consequência desse resultado, dessa reação, é que nós denominamos, na maioria das vezes, de karma. Karma, o que é? Karma é aquela lei que ajusta o efeito e sua causa, ou seja, todo o bem ou o mal que tenhamos feito numa vida virá trazer-nos consequências boas ou más para esta vida ou futuras. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, nos é esclarecido que todos os espíritos tendem à perfeição e que Deus proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida a qual nós somos submetidos, todos nós. Devido à lei universal da justiça, Deus permite realizar em novas existências aquilo que eventualmente nós não podemos fazer ou acabar nesta vida.
Senão, vejamos. Olha o karma ao qual estamos juntando ao nos envolver em situações, por exemplo, de vingança, de ciúme, de orgulho, de maledicência, fofoca, ódio, desprezo ou mesmo indiferença. Tudo isso gera uma reação ou karma negativo, a qual nós precisamos reparar aqui e agora ou em outra existência, mas não tem escapatório, porque nós infringimos a lei da liberdade. Nossos atos de caridade que realizamos através do nosso pensamento e sentimento, boas palavras, desejos, orações, geram reações ou karma positivo, que vai nos beneficiar aqui e agora ou numa existência futura. Por isso que a gente sempre, nós falamos da prática do bem. Nossa mente atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em nossa vida é produto, sim, de nossas crenças e pensamentos que se materializaram. Não se trata, pois, de punição de Deus nem recompensa, mas reações desencadeadas pelas nossas ações mentais. Algumas formas negativas de pensar que geram um karma negativo. Não posso mudar, isso é meu karma. Talvez já ouviram falar, né? Tenho que sofrer muito, são meus erros do passado. Nada a ver. Para finalizar, eu quero deixar a seguinte reflexão para todos nós. Que tipo de karma vou produzir usando minha liberdade ou o meu livre-arbítrio? Que possamos pensar, refletir sobre isso. Que Deus nos abençoe, ilumine e nos dê sabedoria para fazermos as escolhas certas. Que assim seja.